Oi. Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Pode orar, linda. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Teu povo, Senhor. Nós somos o Teu povo, Pai. E graças a Deus, Senhor, Tu vens para tirar de nós toda a ingratidão, para trazer cura às nossas feridas expostas, Pai, para trazer solução às causas mais improváveis do nosso coração, que nos leva tão distante de Ti, Senhor. Mas Tu tens um caminho de volta para Ti mesmo, Senhor, que são as cordas do Teu amor, poderosamente manifestada a nosso favor. Que nessa contagem de Homer, Senhor, neste 35º dia, Pai, estejamos atentos à voz do Teu amor, Pai, e voltemos para Ti, Senhor, porque Tu nos despedaçaste, mas Tu mesmo nos sarará. Tu fizeste as feridas, ó Pai querido, mas tu nos sarará depois de 2 ou 3 dias. Por isso queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque assim como a alva se levanta, a tua vinda é certa. Nos ajuda, Pai, nesse dia. Guarda as nossas vidas, Mateus, Letícia, nosso povo. Guarda debaixo das asas poderosas daquele que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Então, hoje já cumprimos já bastante partes, né, da nossa caminhada. O que você está rindo? Não sei se tá Com a rindo. nossa caminhada aí com o Senhor na contagem do. Como diz meu irmão, você tá rindo, eu vou rir. Esses tempos atrás eu conversei com meu irmão, ele falou um negócio de futebol, que nunca ligou para futebol. Eu falei, na Copa de 94 a gente chorou abraçado. Aí eu assim, todo mundo chorando, eu ia fazer o quê? Chorei também, né? Se ela tá rindo, vamos rir. Então, mas, né, eu estou feliz porque o Senhor tem trabalhado de maneira muito maravilhosa, né? Então, ele tem acrescentado alegria no nosso coração e agora tem transbordado, transformado em felicidade, em nome de Jesus. Sim, uma alegria contagiosa, não é? Graças a Deus por isso. Mas, aqui voltando, né, no movimentação do Homer, nós estamos tratando de um envolvimento a trabalho, envolvimento com, ele chama as nossas vidas à renúncia, chama a sairmos dos lugares de conforto, de comodismo, o o envolvimento nos chama a ser chacoalhados pelo Senhor, não é? Permitimos que o Senhor quebre as estruturas aí da nossa vida e trabalhe a nosso favor. Amém? Então, nós estamos aí nesse 35º dia e eu creio que o Senhor está aprofundando a sua movimentação na nossa vida. Esses dias, conversando com um pastor, ele falou assim, irmã, estou numa expectativa de que Deus vai fazer algo grande nas nossas vidas quando chegar verdadeiramente o dia de Pentecostes. Eu também estou com uma expectativa muito grande. Não então vocês estão contando, é isso que vai fazer a diferença. Não, porque eu sei que os céus estão se movendo. Não é Amém. contar o Homer, é envolver-se com as realidades espirituais que Deus está trazendo para nós nessa contagem de Homer, porque essa contagem de Homer poderia ser sem significado, sem sentido, apenas um ritual, apenas um bater o ponto na presença de Deus, mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo o Senhor trazer a força da sua palavra para dentro de nós, e essa força está nos mudando. Esse poder do Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo está sendo derramado. E onde o Espírito Santo habita, ele vai modificando as nossas vidas, não é? Ele vai, sim, glória a Deus, é uma contagem com propósito. Nós vamos sair daqui cheios de Deus. E a manifestação do dia de Pentecostes será algo para nós, como tem uma irmãzinha que ela vai falando, e aí, como foi? Ela fala, foi sobrenatural, não é? Aí nós queremos, né, irmã Silvia? Aí nós queremos que seja sobrenatural, em nome de Jesus, para que saiamos desses ditames da religiosidade. Saiamos de um coração falso, fingido, como é o que nós vamos falar aqui hoje. Às vezes, o nosso coração está como o coração ali que o Senhor denunciou em Oséias, um coração falso. Pode falar, pastor. Antes do pastor entrar na palavra de hoje, nós estamos nesse envolvimento e eu falei da Copa de 94 e como que a falta de envolvimento ela pode pôr tudo a perder. Hoje eu sou uma pessoa totalmente indiferente à seleção brasileira. Eu não assisto mais Copa do Mundo. A última que eu assisti já foi na última e na penúltima Jogos do Brasil, eu não assisti nenhum. E assisti uns 2, 3 jogos por causa do Matheus. Na Copa que vem, nem por causa do Matheus, eu vou assistir mais. É uma coisa que saiu do meu coração totalmente. Não quero mais saber disso.
Mas o que acontece? O que gerou isso daí? A falta de envolvimento. Então, a gente tinha... a minha primeira Copa que eu tenho lembrança, eu tinha 9 anos, 1978, faz tempo. É, E depois daquilo veio a de 82, que foi uma seleção fantástica, e a de 86, uma seleção horrível, 90 horrível, 94 foi campeão do mundo, 98 de novo horrível, 2002 campeão do mundo. Aí 2006 começou a complicar. E daí para frente já foi a 6, 10, 14, 18 e a 22, que foi só esfriando, esfriando. E a 18 e a 22 já não participei de mais nada do Brasil e não pretendo participar de mais nada, porque não tem envolvimento. As pessoas estão ali, os jogadores já não têm mais identificação com o povo brasileiro, porque eles vão praticamente crianças para fora. Eles não têm mais nada a ver com o Brasil, nós não vemos os jogadores jogando aqui, nós não conhecemos esses jogadores. Ah, mas assiste pela internet, pelo jogo, pela televisão. Mas o envolvimento ele vai fazer toda a diferença, porque o envolvimento ele vai aproximar, ele vai trazer. Você tem vontade de ver aquilo dar certo, daquilo ir para frente, então a gente era envolvido. Então a gente via os jogadores da seleção jogando nos nossos times, nos nossos clubes, eles faziam parte da nossa história, eles representavam o nosso país. Eu ia em Bauru, no Noroeste, eu via o Sócrates jogando, eu via a gente via um Zico jogando no país, um Falcão, um Toninho Cerezo, então a gente tinha pessoas, quando ia para a seleção, falava, cara, esses caras são brasileiros, eles são daqui, eles jogam aqui, eles pisam os nossos gramados, eles fazem a festa aqui na nossa casa, e agora eles vão nos representar lá, isso acabou, bom dia. isso aí já era. Então, o envolvimento, a falta de envolvimento vai fazer com que nós percamos muita coisa. Porque hoje em dia existe muito mais uma bagunça, umas coisas assim que você vê que tá torto porque quer fazer festa, a moçada não tem muito o que fazer, então é Copa do Mundo, vamos fazer, do que alguém realmente envolvido com aquilo no jeito que a gente era. Então eles perderam isso. O Brasil perdeu isso. Por justamente não ter recurso para manter os jogadores aqui, as pessoas estão indo para fora e perdeu. Então nós temos que ter recurso para manter a presença. Amém. Nós temos que ter recurso porque essa presença aproximada e esse envolvimento com a presença faz com que você torça, faz com que você queira assistir, faz com que você esteja junto, faz com que você sinta o peso quando dá algo errado, quando tem uma derrota. Hoje, para mim, se o Brasil ganhar, se o Brasil perder, se o Brasil for para a Copa, não for para a Copa, não muda nada na minha vida. Eu não Sim. tenho nenhum sentimento, é nulo, é zero. Então, hoje, como que está a nossa vida em relação àquilo que dá certo, que dá errado, aquilo que realmente está acontecendo? Qual o nosso envolvimento com as almas, com a obra, com o ministério, com a nossa própria vida? Porque nós estamos decepcionados, por quê? Porque não tivemos envolvimento. E hoje, para nós, tanto faz. Aquilo que nós gemíamos há um tempo atrás por uma alma, hoje a gente olha e fala, ah, Deus abençoe, Sim. que dê tudo certo. Tomara que se converta, tomara que volte. E vamos embora, vamos tocar nossa vida, porque não tem mais nenhum tipo de envolvimento, não tem Sim. entrega, porque estamos nos perdendo, porque o próprio sistema nos feriu. A própria conduta de pessoas que nós confiávamos, de lideranças que nós confiávamos, que nós nos expusemos, nos feriu profundamente. Hoje, muitas vezes, estamos num campo de indiferença. Não Sim. temos envolvimento, porque aqueles que eram para nos representar nos trouxeram essa atmosfera de desânimo, de abatimento, de falta de pátria, falta de presença, falta de estar representando realmente alguma coisa séria. Então, hoje nós vemos tudo muito glamour, muito dinheiro, muito destaque, muito holofote. Acaba um jogo, você vê chorando, e eu não acredito. De verdade, se eu estiver pecando, o senhor me perdoe, mas eu vejo um jogador daquele chorando quando é eliminado de alguma coisa, para mim, eu não sinto absolutamente nada. Então, assim, nós precisamos entender que o envolvimento ele vai fazer toda a diferença. Tanto a nosso favor, como a falta dele, ele vai acabar com a nossa vida. Amém? Tem mais colérico na jogada, não é? Ela falou? Eu também não acredito. É, mas o senhor sabe, não é? Então, Sanguíneo acredita. Sanguíneo ele fala, não, tadinho, Neymar tá chorando de verdade. não, eu não Aí sei. depois você vê, depois de 12 horas na boate, aquele monte de pingaiada, aquele monte de mulherada. Aí o choro vai por água abaixo mesmo. Mas o senhor tem nos dado o dom de discernimento, não é? Então, eu prefiro
manter o discernimento em Deus, não é? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, o que acontece aqui? Ontem, aliás, estávamos conversando, o pastor Alexandre falou, você tem alguma coisa para o Oséias, para o de ontem, de domingo à tarde? Aí nós conversamos a respeito de uma história que eu ouvi, e é verídico, de uma mãe que tinha adotado uma criança, e essa criança, né, cresceu um pouco, ficou um jovenzinho, e ele tinha, assim, muitos problemas, muito profundos de rejeição, autorrejeição, essas coisas. E não havia o que ela fizesse para que esse jovem se sentisse amado, protegido, nada, absolutamente nada. E aí teve um dia que ela precisou sair e ele ficou em casa. Quando ela voltou, a casa tinha sido inundada, porque ele fecharam todos os lugares de escoamento de água, ele fechou, e com algum tipo de tapume ali, né? E abriu as torneiras, e a casa foi se inundando, era apartamento lá para cima, então deu um prejuízo muito grande para ela, para os apartamentos que estavam embaixo, então foi uma coisa bem constrangedora, bem terrível. E aquele menino ficou olhando para ela para ver qual reação ela ia ter. E ela simplesmente pegou, aconchegou-se no sofá e chamou para ele ir ao colo dela, e ali ela abraçou. E ficou assentada com ele ali por muito tempo e transmitindo o amor de Deus para ele. E aquela rejeição foi curada. Aquela manifestação de rejeição tão profunda foi curada. Eu passei por uma experiência o senhor me fez lembrar a respeito de uma jovenzinha que eu não tinha muita empatia com ela, me faltava um pouquinho de empatia. E eu falava, Senhor, meu coração normalmente é amoroso, mas me falta algo em relação a essa menina. E aí a gente foi a uma cidade, e quando eu voltei, aprove ao Senhor colocá-la no mesmo lugar no ônibus ali conosco. E aí eu peguei e pus ela assim, deitadinha assim, no meu peito, não é? E ali eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e aquela barreira saiu do meu coração. Então é exatamente isso que eu quero falar hoje. Existem algumas coisas que estão dentro do nosso coração que nós vamos precisar do peito do Pai, do colo do Pai. E aí, conversando com o pastor Alexandre, eu falei para ele, os braços do Senhor Jesus ainda estão abertos. Então, essa é a proposta de Deus para nos envolvermos com o amor de Deus. Talvez você e eu tenhamos lutado com muitos tipos de pecado, muitos tipos de raízes de rejeição, muitos problemas. Às vezes vemos as pessoas tão enclausuradas na sua medo de ser rejeitado, na autorrejeição, na rejeição em si, e tudo que ela faz é uma autossabotagem na sua vida, no propósito de Deus. Me lembro bem que o meu esposo, ele falava muito isso, antes que a pessoa entre em meu coração, eu prefiro terminar o relacionamento. Então, de alguma maneira, ele fazia com que aquela pessoa ficasse decepcionada com ele. E aí, aquela pessoa ia embora. Então, era melhor do que aquela pessoa criar raízes dentro do coração deles. Por quê? Porque havia uma semente de autorrejeição muito forte. Uma semente de que ninguém precisa me amar. E essa essa capa, ficou por muito tempo sobre a vida dele. E agora, o Senhor alcançou lugar para quebrar isso. Então, é esse tipo de manifestação que nós queremos tratar hoje. E, diante disso tudo, a rejeição faz com que sejamos ingratos. A autorrejeição faz com que não consigamos absorver o melhor que Deus tem para nos dar, o que a pessoa tem para nos dar. Talvez você fale assim, pastora, mas eu não sou assim, eu não estou assim. Mas às vezes o teu filho está. Às vezes você não sabe lidar com o seu marido, com a sua esposa. Às vezes a sua nora passa por esse tipo de problema. Por mais que você faça, nunca tem efeito, nunca está bom. Às vezes o seu genro passa por esse tipo de problema. Às vezes você tem um filho, alguém que está nessa situação. E você vai saber agora lidar com essa casca de ferida tão profunda que a pessoa não quer se expor a nada. E o Senhor falou isso a respeito de Israel. Lá no livro de Oséias, depois, é um excelente livro para vermos a respeito do amor de Deus. Para entrarmos nessa dimensão do amor de Deus, nesse lugar, nesse principado da paz, como o pastor Alexandre falou ontem. Porque assim como os braços daquela mãe estavam abertos para ministrar amor ao coração daquele jovem, assim os braços do Senhor Jesus estão abertos. Ela sabia que naquele momento, se ela o tocasse com uma vara, se ela tocasse com um grito, se ela o tocasse com vai embora daqui, você não serve para nada, você é um inútil mesmo, olha o que você fez na nossa casa linda, e tal, sabe o que ia acontecer com ele? Ele iria verdadeiramente
ter se submetido ao plano de Satanás, e aquela mãe também, que era fazer com que ele fosse flagelado, castigado, rejeitado mais uma vez, que era tudo que aquele ambiente espiritual queria, trazer uma armadilha para os pés daquela mãe, para que ela pisasse naquele buraco negro, vamos colocar assim, da ausência de amor, da ausência de discernimento de espíritos, e entrasse naquele lugar, não é? Então, é exatamente isso que o Senhor quer tratar conosco hoje. Às vezes, ao nosso redor, tem uma pessoa que já está no buraco negro das suas dores, das suas angústias, das suas machucaduras, e o adversário tem preparado armadilhas para nós colocarmos os nossos pés neste lugar, para entrarmos nessa manifestação de trevas. Mas o Senhor está falando hoje para mim e para você, eu estou te dando armas. Aprenda a abrir os teus braços, como Cristo abriu os braços dele no maior momento de rebelião de toda a humanidade, escravizados por uma atmosfera gerenciada por Satanás e seus demônios. A palavra de Deus disse, se eles soubessem quem é que eles estavam crucificando, se Satanás não tivesse iludido, achando que era a derrocada do Filho de Deus, se Deus não tivesse mantido o mistério chamado Jesus Cristo em oculto, então Satanás ele teria verdadeiramente recuado no seu plano de crucificar a Jesus. Mas, como ele achava que ali estava a sua vitória, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, e engendrou todo o seu plano e colocou sobre aqueles que Jesus liberou perdão de pecados, o Senhor liberou cura, liberou tantas coisas, como houve o acolhimento dessa mãe para esse jovenzinho dentro da sua casa. Ali ela trouxe alimento, trouxe carinho, coberta, teto, decência, dignidade, tirou-o do espírito da orfandade, acolheu na sua casa. Assim o Senhor fez conosco, porque a palavra de Deus fala que ele recolheu esse povo aqui como filho. Eu não lembro mais em qual versículo que está, mas aqui, numa das palavras que nós colocamos aqui, ouvi a palavra, vós filhos de Israel, não é essa, mas o Senhor, ele trouxe, ele chamava Israel como filho. Então, shalom, shalom, querida. Então, nós entendemos que é isso que o Senhor está falando a respeito. Ele chamava Israel como filho, chamava aquela mulher que não queria nada com ele como esposa. Mas o que acontece? O Senhor, ali naquela situação que ele estava na cruz do Calvário, ele sabia que era Satanás gerenciando toda uma circunstância, uma situação de rejeição ao amor do próprio Cristo. Então, e ele sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido, que era morrer pelo homem, o justo pelo injusto. Então, ele sabia que aquela cruz era para ele, mas Satanás ele não sabia, e envolveu o homem num ambiente de ingratidão. Quase todos ali estavam de punho erguido, crucificam-os, vamos trocar por aquele que é filho da pomba, Barrabás ali. Eu não lembro o que é Barrabás. Você pode procurar aí, fazendo um favor? Sim, Giovanni. Aqui, ó. Barrabás, o que é? Acho que é filho do pai, Barrabás, filho do pai. Então, eles estavam querendo que Barrabás fosse verdadeiramente se tornasse a significação ali daquele que Jesus poderia ter substituído ficando vivo, mas eles preferiram, não, libera Barrabás, esse homem que é pervertido, nós vamos ficar com essa filiação. Só que eles não sabiam do trunfo de Jesus, Jesus verdadeiramente filho de Deus, então ele estaria se manifestando na cruz para fazer essa grande troca. E dentro do amor de Deus, onde ele falou, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, ali se estabeleceu um lugar de aceitação para o homem. E às vezes nossos filhos estão longe porque nós não temos a aceitação que deveríamos ter. Eu não estou falando conivência e eu não estou falando de nós entrarmos por uma porta de permitir que o adversário faça com que aquela criança, às vezes rebelde, ela fique naquele lugar e nós vamos amparando a rebelião dela. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de darmos uma conivência para que a pessoa continue pecando. O que Deus está falando para nós, discirna momentos onde você terá que corrigir, mas a sua correção será pelo amor. Não vai ser você não devia ter feito isso, você aquilo, não será com violência, mas você vai olhar nos olhos daquela criança como Deus está olhando nos seus olhos e ele vai falar para você, por que você foi tão longe? Por que você fez assim? Mas ao invés de falar o porquê, e agora eu vou te castigar, eu vou olhar nos teus olhos, Jesus falando para nós, eu vou olhar nos teus olhos e vou te abraçar, eu vou te acolher, vou trazer você para mais perto. Existe um traidor rondando. E esse traidor não vai ser você.
Essa pessoa que anda em iniquidade, em transgressão, em levar uma vida dissoluta, em ir embora. Esses dias uma irmã falou assim, eu tive uma visão com a minha filha, e eu chamava o nome dela, e ela ia embora, e ela ia embora, eu falava, fulana, fulana, e ela não ouvia. Sabe por quê, amados? Porque está debaixo de um espírito de autorrejeição. Está debaixo de um espírito de rejeição. E o medo de ser rejeitada faz com que ela aborte todo tipo de amor que ela poderia receber. Mesmo estando no ambiente de amor, ainda que em correção, mesmo estando no ambiente de amor, continua a rejeitar, continua a manter-se solitária. Deus está falando hoje para mim e para você, se você encontrar alguém nesse nível de rejeição, tenha cuidado. Às vezes, na maior rebelião daquela pessoa, na maior rebelião, é justamente o que ela está querendo, que você use uma vara para castigá-la. Você use algo para espantá-la, para afugentá-la. É a vara da tua justiça. Não é a vara do Senhor. Não é a vara do Senhor. É a vara do homem. É a vara daquele que muitas vezes está olhando e falando, essa pessoa, ela não quer nada. Não, querido. Essa pessoa quer sim. Ela só está com várias camadas de orgulho. Com várias camadas de orgulho. Vários mecanismos de defesa totalmente ligados. De defesa que não vão fazer absolutamente nada a favor dela. Sabe, amados? Pode falar. Essa mulher, se eu não me engano dessa história, uma das coisas que o menino tampou era uma banheira. Uhum. E então tinha um cenário perfeito para ela eliminar o problema. Afoga ele na banheira. Sim, E às vezes é isso que nós pensamos. Nós estamos num nível de irritação tão profunda, sim. estamos num momento de tanto sofrimento com aquela situação, que nós vemos aquilo, fala, cara, eu vou afogar na banheira, que não dá mais. E aí aquela mulher decide limpar todo o apartamento, arrumar tudo aquilo, sentar no sofá e pegar aquele menino. Então, vai ser sempre um campo de decisão. Porque às vezes, exatamente isso que a pastora falou, onde nós estamos fechando a porta, Deus ainda não fechou. E o envolvimento daquela mulher em mais um passo trouxe aquela cura. Sim, Então, às vezes, nós estamos próximo de rompermos com algumas coisas. Mas como nós paramos, como nós decidimos afogar na banheira, eu vou matar aqui e vou acabar com isso de uma vez por todas, nós jogamos todo o nosso trabalho fora. Porque aquilo que aquela mulher fez aquele dia não foi o primeiro ato de amor para com aquela criança. foi. Ela sempre o amava. Mas aquele dia foi o ato que quebrou toda aquela casca de resistência para ser amado. Terão situações que nós vamos amar, 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 envolver, e a pessoa não vai querer. Sim, E isso daí, nós vamos ter que esperar Deus falar para. Nós já tivemos casos, já falamos disso, que fomos até, quis fechar a porta, Deus não permitiu, e vai até que Deus falou agora, tá bom. Só que você vai ter que estar se envolvendo com essa situação até Deus mandar você parar. Até Deus te tirar disso. Não é você que para, é Deus que te para. É Deus que te aprova, fala, acabou, tá bom. Agora você já se envolveu tudo que tinha que envolver. sim, Já se entregou tudo que tinha que se entregar. Não vai matar na banheira e também não vai abraçar no sofá. Aí a pessoa vai tocar a vida dela, sim. entendeu? Mas e às vezes nós mesmos queremos nos matar na banheira. É, Porque falamos, cara, não vai acontecer nada. sim. E o senhor está falando, deixa eu te chamar mais uma vez. É, Vamos ver se agora eu consigo quebrar o teu orgulho, a tua casa, porque de repente quem está precisando sentar no sofá somos nós. Quem está sim, precisando reclinar a nossa cabeça num peito é a nossa vida. E nós olhamos para a banheira e falamos, é oportunidade para acabar com isso perfeito. aqui. Vou me afogar nessa banheira. E o senhor está falando, ó, tem um sofá para você, senta aqui comigo. E nós vamos ter que decidir isso. Então, o envolvimento ele vai curar e nós vamos ser curados. Dentro desse envolvimento, nós vamos manifestar amor, vamos manifestar essa outra milha, essa outra face. E aquele jovem, então, por que eu creio que foi quebrado? O amor daquela mulher, naquele nível, o constrangeu. Constrangedor. Ele tinha um projeto mental que se ele fizesse aquilo, aquilo seria sua derrocada. Ela ia pôr para fora de casa, ela ia internar, ela ia matar, ela ia bater, ela ia fazer qualquer coisa. Quando ela ama, ela quebra ele. Então, quando ela manifesta amor, ela quebra aquela casca, Aleluia. ela arrebenta com aquilo.
porque a pessoa não está esperando isso. Sim, Então, às vezes, tem uma pessoa do teu lado só esperando um amor, só esperando um abraço, só esperando uma palavra. Fala, cara, eu te amo. Você é muito mais importante para mim do que você pensa. Dá um abraço aqui. E aquilo vai quebrar a pessoa. sim, Então, nós precisamos entender que é Deus fechando as portas ou nós vamos ter que continuar. Pastor, mas eu tô com uma raiva que essa banheira, ela me atrai. Eu quero enfiar a pessoa lá dentro e matar afogado. Beleza. Se você não conseguir vencer isso, que dê tudo certo. Na cadeia, se você estiver por perto, eu posso te levar alguma coisinha. E é o máximo que eu posso fazer para você, orar. E já me manda o WhatsApp antes falando o que você gosta. Algum doce, alguma coisa que eu possa mandar para você na cadeia. sim, Agora, porque às vezes é uma cadeia não física, mas uma cadeia espiritual. sim, Você mata alguém afogado e vai para uma cadeia espiritual, sim. entendeu? Então só fala para mim, ó, me manda lá um strudel de maçã de vez em quando, pastor. Beleza. Só que o que eu gostaria é que você comesse o seu strudel de maçã em liberdade, Amém. aprovada, avaliar, com a assinatura de Deus no envolvimento, Amém. naquilo que nós somos até o final da história. Amém? Então Amém. esquece essa banheira, esvazia essa banheira, segue esse apartamento, paga o prejuízo dos habitantes de baixo, porque teve que pagar, vai pedir perdão para todo mundo das besteiras que aquela pessoa fez, acerta tudo, tá tudo na sua conta. Senta no sofá e fala: vem aqui com a mãe, te amo. Pesado, irmãos. Jesus. Envolvimento é difícil. O envolvimento, ele nos enquadra de uma forma Ah, que tem que renunciar, tem que entregar, tem que tudo, tem que abrir mão de razão, abrir mão de tudo. O envolvimento é pesado, é algo difícil. Você olha para aquela situação, você fala, cara, eu não aguento mais. Eu não quero mais ouvir essa voz, eu não quero mais ver esse rosto, eu não quero mais sentir esse cheiro, eu não quero mais ver esse prato na pia e saber que foi essa pessoa que comeu. Isso já me incomoda, último grau. E agora Deus está falando, vai para o envolvimento, sim, vá para o envolvimento. Porque às vezes as coisas, quando a gente está num ponto de irritação tão profunda, coisas mínimas nos desestabilizam de uma forma absurda. sim, Absurda. Quando você está ferido com uma pessoa, um gesto, não precisa falar nada, com a boca fechada, uma lembrança, aquilo te corrói por dentro. Por quê? Você está preso. Então os verdugos estão te comendo. Você está num ambiente onde os verdugos estão sim, só se alimentando do ruim que está dentro de você. Porque você é ministrado. Tá fácil para o adversário. Ele já conseguiu um espaço na nossa vida, onde então ele tá fácil para ele. Esses dias a gente estava atendendo uma pessoa, falou assim, às vezes acontece igual a história do burro, que o diabo cortou a corda, depois o burro foi, comeu, entrou na plantação, aí o outro matou o outro, sim. e foi uma consequência terrível, e quiseram colocar tudo na conta do diabo. O diabo falou assim, para aí, eu só cortei a corda. O burro foi lá porque ele quis, você matou o outro porque quis, você está preso porque você fez, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só cortei a corda. Então tá fácil para ele. Ele corta a corda e o resto a gente faz. Verdade. Então nós precisamos entender que ele corta a corda, a gente vai lá e prende o burro de novo. Acabou. Ou se entrar na plantação, perdoa, releva, conversa com o dono. Nós vamos precisar amadurecer. Isso. Envolvimento vai trazer maturidade, vai fazer com que a gente amadureça. A gente começa a olhar as coisas e tratar essas coisas como adultos. Não como aquela criança que olha e vê aquele negocinho e ela avança, porque ela fala, eu preciso dessa boneca, ou desse carrinho, desse objeto. Ela avança na outra que ela nem pensa. Nós estamos muito infantilizados, avançando. Dá o meu carrinho. Sim. Estamos presos lá atrás. Essa boneca é minha. Essa situação ela precisa ser sanada e isso acontecerá através de envolvimento. Envolvimento vai ter renúncia, vai ter dor, você vai fazer o que você não queria fazer, você vai entregar o que você não queria entregar, você vai ter que entrar onde você não queria entrar, sair de onde você não queria sair. Envolvimento é pesado. Amém? Amém. E aqui está falando exatamente isso, ó, no versículo 5 do capítulo 3 de Oséias. Depois tornarão os filhos de Israel
e buscarão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Por quê? Porque o Senhor, ele não vai desistir de nós. Ele tem um caminho aberto para nós. A cruz de Cristo ainda está falando, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. A cruz de Cristo, ela continua denunciando a nossa ignorância espiritual. E não é porque nos achegamos a Deus, a Jesus, através do seu sangue para a salvação, não quer dizer que já esteja tudo pronto dentro da nossa alma já foi toda conquistada. É que, irmão, como a irmã Dias falou, meu Deus, a minha filha, ela abriu a banheira, as coisas, e inundou a casa, ela tinha 6 anos de idade, eu dei uns tapas nela. Agora, vamos analisar. O que será que ela queria fazer ao abrir aquelas torneiras com 6 aninhos de idade? Era uma arte ou um grito de atenção? O que é que ela queria fazer? Então, a irmã Dirce agora vai ter que gastar tempo com Deus. Ela falou, vou orar com ela. E é exatamente isso que é para fazermos. Então, porque às vezes nós pegamos para castigar determinadas coisas que não exigiriam o castigo, mas verdadeiramente o amor. É por isso que precisamos de discernir a circunstância e onde está o coração dessa pessoa. Se ela estiver debaixo de camadas e camadas de orgulho, ela vai sempre procurar atingir as nossas vidas através daquele orgulho. Ela vai procurar manter-nos afastados. Então você fala, ela vem e fala até para a gente, olha, essa palavra entrou no meu coração. Daqui a pouquinho o orgulho vem e fala, eu só falei para não desanimar. Às vezes vai acontecer isso. E é o orgulho falando. Às vezes a pessoa vai falar tanta coisa. Lembra dos casos que o meu esposo contou? O tanto de máscara. Lembra-se daquela pessoa que o meu esposo falou que passou pomada minâncora no rosto para não receber amor das netas que iriam ali, netas e bisnetas, para dar o parabéns para ela. E ela passou camadas de minâncora no rosto para não ser beijada, porque a neta falou, daqui a pouquinho eu venho com as meninas aqui para te dar feliz aniversário, vó. E quando ela voltou para casa, a vozinha estava com a minâncora no rosto, não podia ser beijada. Mas ela estava passando uma minâncora no rosto apenas? Ou ela estava com um sentimento tão profundo de auto-rejeição que ela não queria receber amor de maneira nenhuma? Eu sou suficiente. Eu não quero saber disso. Que barreira foi essa que ela levantou, amados? Entre ela e o amor das pessoas, que na verdade o amor das pessoas é uma manifestação do amor de Deus por nós. Ele levanta pessoas ao nosso redor que nos amam, nos dão valor e veem as nossas qualidades. Por isso que eu gosto de trazer um elogio, não para bajulação, mas para ajudar aquela pessoa a entender a importância do seu valor que ela tem. Lógico que eu não quero que a pessoa fique firmada no que eu estou falando, mas eu gosto de ser um instrumento de Deus na delicadeza. Eu gosto de ser assim, porque a palavra de Deus fala, numa das traduções que tem do fruto do Espírito, ao invés de ser a bondade, é delicadeza, não é? Então, é bom sermos delicados, gentis, aprendermos a aprovar as pessoas, a ajudar as pessoas a irem adiante. Às vezes, tem um hino que fala, uma palavra de amor, no momento de dor, pode sarar um grande mal. E às vezes nós estamos tão corridos, que estamos olhando para aquela aparência. Achamos que os nossos filhos, eles estão fazendo a arte, porque eles estão fazendo a arte. Às vezes tem um buraco ali, como eu falei, um buraco negro no coração daquela criança, e ela quer, de alguma maneira, fazer tanta arte, que era para chamar a nossa atenção e ser castigada. E daqui a pouco você vai ver o demônio saindo dela e ficando só a criança castigada. E nós vamos olhar para o rostinho dela e nós vamos ver que castigamos aquela criança, mas aquela manifestação que estava sobre a vida dela, daqui a pouco sai, não é? Então, amados, veja bem, meu pai assassinou minha mãe, não é? E numa das coisas que ele foi confrontado, meu irmão mais velho estava junto, eu não sei como que foi direito, não sei se estava junto ou depois perguntou para o delegado, não sei como que foi, mas de alguma maneira chegou a informação que olhando as fotos da minha mãe, aquelas coisas, ele falou que não se lembrava de ter feito aquilo. Ele falou que, no caso, a consciência dele saiu naquele momento. Então, provavelmente ficou ali, endemoniado. Agora, veja bem, não estou falando que o meu pai não precisasse ser punido por aquilo que ele fez. Ele assassinou uma pessoa. Então, ele deu crédito a muita manifestação das trevas que estava colocando. Um assassinato é algo que o adversário é como adultério, o adversário precisa ir alcançando bases de legalidade. Então, meu pai, ele era culpado. Então, mas eu estou falando que ele estou usando aqui
argumento para falar que como o adversário ele vem, usa aquela pessoa e se ausenta daquela pessoa. Ele vai colocando as suas sementes malignas, e depois ele deixa a pessoa sozinha para apanhar, e fica do outro lado dando risada. Quantas vezes conhecemos testemunhos de pessoas que falavam, o diabo está ali, eu estou vendo ele dando risada de mim, porque eu estou apanhando. Então, nós precisamos ter um pouco mais de entendimento de misericórdia, porque há tempo, amado, de castigarmos no sentido de correção, de falarmos uma palavra dura, forte, poderosa ali, que venha da parte de Deus, porque também é amor. A palavra de Deus fala, por não darem crédito ao amor da verdade, o Senhor nos entrega a operação do erro. Então, o amor, quando vai ser falado aquela verdade, e às vezes é uma verdade duríssima, e precisa ser falado, não é disso que eu estou falando, mas é necessário também olharmos com o outro olho, o olho da misericórdia, o olho da bondade, e começarmos a procurar nos olhos das pessoas o que verdadeiramente ela está querendo. Porque Cristo olhou para aquela humanidade e ele viu os olhos dela cegados. É como uma amnésia espiritual. Sim, porque e fisiológica também. Por quê? Porque é melhor que a pessoa esconda aquilo, porque é vergonhoso, é vexatório, traz culpa, traz medo. Então ela vai e esconde aquilo. Eu creio, amados, firmemente que esse Alzheimer, né, que é aquele mal que parece que faz esquecer das coisas, é justamente nisso. A pessoa fala, eu gostaria de me esquecer disso, eu gostaria de me esquecer aquilo, e ela vai colocando ali naquela caixinha do esquecimento. E, logicamente, o adversário, quando ela vai renegando, né, e negando as realidades das quais ela viveu, o adversário vai se assenhorando daquilo. Ele vai comendo mais coisas junto. Aí, de repente, a pessoa não lembra de quase nada. Ou lembra, pode reparar, só daquela infância, lá do passado, aquelas coisas, não é? Inconsciente e fica inacessível. Sim, eu li um livro sobre isso. Um jovenzinho, logo no começo, da parte que comecei a trabalhar com demônios e espíritos malignos, essas coisas, o jovenzinho tinha sofrido ali uma amnésia de tão grave que foi o choque que ele tomou com o filme de terror, que todas as vezes ele estava, teve dia dele estar andando de bicicleta, ele falou, lembrei, mamãe. E ele veio correndo para a sua mãe para falar onde estava o fundamento daqueles terrores noturnos que ele tinha todo dia à noite. E quando ele chegou perto da mãe dele, ele esqueci. Não conseguia lembrar. E foi uma guerra espiritual para o Senhor poder trazer a luz. E enquanto isso, o Senhor estava adestrando as mãos daquele casal e daquela criança para serem libertadores mais para frente. Mas o que acontece é que o adversário ele procura os recônditos da nossa alma para se manter ali como senhor daquele lugar. E o que Deus está falando, olha aqui o versículo 1 do capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, como nós nos comportamos diante de uma situação de tanta ignorância espiritual, de tanta ausência de revelação, com tantas trevas, como nós vamos nos manifestar? É claro que nós precisamos da luz da verdade, mas como manifestaremos essa verdade? Quando eu reclinei aquela criança no meu próprio peito ali, eu estava tratando com o meu coração, com o meu próprio coração que estava endurecido. Era uma jovenzinha, uma menina, não é? E eu tinha aquele ranço com ela, totalmente infundado. E Deus veio e trouxe para mim, filha, você não conhece a verdade, nem o meu amor, você não está me conhecendo. Então, deixa eu limpar o teu coração. E através daquela oração, que eu fui falando para Deus, enquanto eu orava, eu fui falando para Deus, Deus, não quero ter essa barreira. E ali o Senhor foi removendo um fundamento mentiroso, enganoso. E eu pude amar aquela criança da maneira que eu amava todas as pessoas. Agora, e esses que estão ao nosso redor? O que será que precisa acontecer no nosso coração? Talvez precisa acontecer um fortalecimento de amor, porque às vezes estaremos descartando pessoas que Deus não descartou, como o pastor Alexandre estava falando. Estamos fechando a porta quando Deus pôs só uma vírgula, ele não pôs ponto final. Às vezes nós estamos tão cansados de nós mesmos que nós estamos deletando a nossa história com Deus, porque estamos reincidindo num pecado, reincidindo, e Deus está falando, calma, falta pouco. Calma, falta pouco. Eu estou trabalhando em você. Coisa linda ontem que aconteceu nesse ministério. Nós temos ali uma família, um povo ali, e de repente temos uma situação ali com algumas pessoas extremamente difíceis, e conforme eu fui falando ali algumas coisas, depois que acabou o culto, tudo, e aí eu peguei e falei, continue, porque o Senhor está tratando com você, com você, com você, com você. E quando chegou uma pessoa que está numa situação extremamente difícil,
O Senhor falou, eu estou movendo. Fiquem firmes, continuem, porque é um caso difícil. Então, às vezes, nós estamos querendo interromper e Deus continua com os braços abertos. Perdoa-os, não sabem o que fazem. Mas esse sangue tão poderoso, essa entrega do Cristo tão poderoso, está falando hoje, eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Há um espírito, sim. E depois continuou, irmã Maria disse, com aquela atmosfera de amor, com aquela atmosfera de resgate. Curarei a tua infidelidade, Oséias capítulo 14. Convertei-vos ao Senhor e vivei. Aceito o que é bom. Aceito o meu conselho. Ao invés de novilhos, o sacrifício dos teus lábios, que procede de um coração que se encheu da fé, que daqueles que creem que Jesus Cristo não nos abandonou. Então, o que Deus está falando para nós, eu preciso que você ouça o meu chamado e se envolva com o meu chamar. Eu não estou te rejeitando. Se você pegar toda a história dessa mulher, a mulher de Oséias, você vai ver como é terrível. O Senhor chega a falar, olha, aqui, ó, aqui, o 5, no capítulo 5, versículo 4. O seu proceder não lhes permite voltar para Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Agora, se nós formos deixando pelo meio do caminho todos quantos estão pautados no espírito de prostituição, nós mesmos ficaremos para trás, porque o Senhor está falando de culto misto. O Senhor está falando do nosso próprio coração e já faz tempo. Então, nós todos ficaremos para trás. O que nós não podemos fazer é ser implacáveis, sermos, como o apóstolo Éder fala, os talibãs gospel, os justos acima da justiça de Deus. Como aquele homem, Salomão, falava lá, olha, você não vai ser justo além do limite, não sejais por demais justo. Por quê? Porque vamos querer que a justiça ela seja inflexível naquilo que a misericórdia precisa andar. Deus é justo, mas ele tem um elemento chamado misericórdia. E ele fez alguém para poder usar de misericórdia, ele deu um protocolo para poder usar a misericórdia. Deus, ele não é tolo, ele é extremamente justo, ele é totalmente justo. Então ele falou, para eu exercer justiça, alguém tem que substituir, porque o salário do pecado é a morte. Então, ou eu vou negar a mim mesmo, ou eu vou estabelecer alguém para pagar o preço por eles, para eu poder ser misericordioso. Foi isso que ele fez, e é isso que é a manifestação do animal morto lá para Adão, e o Cristo vivo para nós. Ele passou recolhendo todo o sangue da humanidade que foi derramado ali através do serviço sacerdotal de Israel. E agora o serviço sacerdotal do nosso Cristo como cordeiro e como aquele que apresenta o sangue através do Espírito Eterno, ele está fazendo o serviço sacerdotal para que a misericórdia de Deus seja estabelecida. Agora, o nosso problema é que nós estamos na nossa justiça e ela é inflexível. A justiça do Senhor através do justo morrer pelo injusto, ela flexibilizou a justiça de Deus, não no sentido de ela ser nula, ela não poder ser aplicada, mas sim, o Senhor castigou em Cristo Jesus todos os pecados da humanidade. É disso que Deus está falando. Aprofunde-se um pouco mais na minha misericórdia. Aprofunde-se um pouco mais nesse lugar onde a minha graça, o favor imerecido, pode tocar as pessoas. E essa mesma graça vai educar as pessoas para seguir o evangelho de acordo com aquilo que eu estou falando. Mas tenha um pouco mais de paciência. Vai andar a segunda milha, entregue a túnica, a capa, dê outra face, faça alguma coisa que verdadeiramente manifeste a misericórdia que eu estabeleci. Então, o Senhor está nos chamando hoje para falar, olha, eu continuo de braços abertos, tenha cuidado. Ai, pastora, mas tem um espírito de prostituição espiritual no fulano, na Beltrana, naquele outro. Ai, pastora, mas aquela pessoa lá é ladrona. Vamos lembrar de Filemon sendo abordado por Paulo. Foi na minha conta. Foi na minha conta. Eu quero que Onésimo cumpra o papel dele. Foi na minha conta. Não é? O Senhor está falando, eu quero que a tua misericórdia se propague. Ele falou lá para os fariseus, ó, vocês entregam o dízimo do endro, do cominho, mas se a sua justiça não for excedida, vocês jamais poderão me conhecer. Então, às vezes, estamos ali, e aí ele fala, vocês devem praticar essas coisas sem esquecer-se da fé, da misericórdia, da bondade do Senhor, da justiça do Senhor. Então, Deus está falando conosco a respeito de andarmos com um coração misericordioso, mas não é um coração injusto, meloso, não é um coração pautado naquela bondade humana. Ai, coitadinho, né? Ah, então, né? Passou a vida inteira fazendo isso. Ah, mas eu vou relevar. Não, não é isso que Deus está falando.
Porque às vezes justificamos a pessoa nessa bondade mentirosa e daqui a pouco você está tão cheio, tão cheio, tão cheio. Difícil. É só o Espírito de Deus, querido. É por isso que ele veio habitar dentro da gente. Quando Cristo colocou as suas leis para dentro do nosso coração, quando ele falou, ó, antes, se você matasse alguém, você era assassino. Agora, quando você pensa mal de alguém e chama essa pessoa de tolo, você já é réu do sinédrio. Então, aí Deus vem e interioriza o pecado. Antes era tudo para fora, agora ele colocou para dentro. E agora? Por isso a irmã Beth está falando difícil, só que ele colocou a pessoa do Espírito Santo de Deus, o Cristo vivo e o amor do Pai, para morarem dentro de nós. Então, Deus não faz nada desequilibrado, ele tem a balança justa. Ele não está falando para você, nem para mim, Fátima, viva o meu amor. Ele está falando, Fátima, permita que Cristo viva através de você o amor que eu coloquei dentro de você. Não é para você viver, você não tem competência, eu não tenho competência para isso. Mas se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor, ele vai nos exaltar acima da nossa religiosidade e acima dos ditames do nosso coração. Veja bem, por quanto tempo eu andei justificando na minha carne as atitudes do pastor Alexandre. E depois pesou. Porque ao invés de eu levar para a cruz, é duro esse discurso, né? Se eu tivesse levado para a cruz verdadeiramente, a metade das feridas que eu sofri, eu não sofreria. Mas como eu tomei para mim mesma e fui me entulhando, tá bom, né, Jesus? O senhor fala que o casamento está acima, né, da tua palavra. Tá bom, eu vou cumprir. Tá bom, né, Jesus? O senhor fala para eu não defraudá-lo, né, na parte sexual. Tá bom, eu vou fazer isso. Uma vida religiosa, porque estava pautada em mim mesma. Agora, se eu fosse para Deus e abrisse o meu coração, falar, Senhor, a tua palavra está aqui, me mandando eu manter meu casamento, mas eu não quero de jeito nenhum manter meu casamento. Cristo, pega aquele sangue lá do Getsemane e seja feita a tua vontade, não a minha, meu nível de ferida teria sido bem menos profundo. Mas como eu estava caminhando sempre na minha justiça, sempre naquilo que eu poderia produzir, ao ler a palavra de Deus e ouvir Deus falando que era para manter o casamento, eu pegava aquilo que era a minha força e tentava praticar. Então eu estava enfeitiçada. Veja bem, você começou na carne, agora você começou no espírito e agora vai terminar na carne. Então eu queria cumprir a lei de Deus, mas na força do meu braço. Então eu não rasgava o meu coração para Deus e falava onde estava doendo, que eu não tinha possibilidade mais de obedecer aquele tipo de ordem. Mas eu comecei a achar Deus injusto e comecei a engolir o choro para dentro. Fui engolindo o choro. E aquilo me trouxe ferida até com Deus. Os irmãos já sabem do nosso testemunho. E aí eu entrei nesse lugar aqui. É melhor eu pegar essa banheira que eu já deixei aí vazar tudo e falar para Deus, Deus, vou morrer. Vou tampar o nariz ou vou morrer já respirando a água? Não sei o que eu vou fazer, mas vou mergulhar nessa banheira aí. E acabou para mim. Mas Deus, com seu grande amor com que ele nos amou, veio e falou assim, vem cá, vou limpar essa bagunça que você fez, senta aqui. Vem aqui nos meus braços de amor. Eu vou sarar a tua infidelidade. Então, é dessa manifestação que Deus está falando para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. E para isso, vai precisar de envolvimento, vai precisar de comermos do maná, vai precisar de nos entregarmos a esse pão vivo que desceu do céu, para que ele se manifeste em nós. Então, ó, profundidade das riquezas, sim, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, por todas as coisas que ele fez por nós, ele está esperando, Cristo, viva em mim. Então, Deus está esperando, vamos encerrar essa parte com o livro de Efésios. Porque se eu tivesse entendido isso antes, talvez eu tivesse sofrido muito menos trabalho eu estivesse dando para Deus por conta de não ter sido tão ignorante no meu problema. Aqui o Senhor fala que ele fez as boas obras. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler um pouquinho antes, no 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso, Efésios 8:10, irmã Beth. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por que ele está falando criados em Cristo Jesus? Porque Cristo agora mora dentro de nós. E ele produz as boas obras. Eu estava na força do meu braço. Vou manter aquilo que Deus está falando para mim. Amados, esse desejo é sincero. Ele é bom, ele é maravilhoso. Amém? Não. Efésios 2,
capítulo 2, do 8 a 10, os versículos do 8 a 10. Você Então, falou 8 e 10. então, aí o que que nós vamos ver aqui? A respeito, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, Cristo está morando agora dentro de nós. Então, quem produz essa obra é Cristo. Aí ele fala, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. De antemão ele preparou. Quando Cristo foi manifestado na cruz, o Senhor já tinha preparado as boas obras. Quando Cristo, lá no começo da fundação do mundo, lá, ele foi já imolado, o cordeiro foi imolado. E Deus já naquilo, ele falou, bom, eu tenho Cristo, e Cristo prepara boas obras para que eles andem, porque Cristo vai viver dentro deles. Já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Agora, como que eu vou viver a vida de Cristo se eu não me envolvo com ele? Como essas feridas expostas vão ser tratadas? Porque a ferida desse jovem estava exposta. Bom, agora eu vou abrir a torneira e vou deixar tudo inundar, porque mamãe, quando chegar, verdadeiramente ela vai me abortar, porque afinal, né, eu já sou adotado mesmo, ninguém me quis. Ninguém me quis. Então, meus pais me rejeitaram, qual o valor da minha vida? Então, às vezes, o nosso senso de pertencimento está avariado. A quem você pertence? Quem está verdadeiramente a favor de você? Então, qual é a manifestação do amor de Deus a teu favor? Se você passou uma vida inteira onde era... Cláudio Duarte tem uma história muito parecida com essa que eu estou falando. Ele nasceu numa casa onde o pai, cada hora, com uma mulher, onde ele não sabia onde era a casa dele. Cada dia ele ficava com a trouxinha dele indo de casa em casa. Mas ele falou que ele decidiu não repetir aquele passado pecaminoso da sua família. Ele se manifestou lá na oração de Jabes, acho que é 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, que começa ali. Eu não vou repetir esse passado de maldição. E o Senhor honrou a decisão do coração daquele homem. Então, hoje é dia de nós honrarmos aquilo que Deus está falando para nós. Envolva-se conosco, faça sua oração, vá lá na oração de Jabes. É uma oração curta, mas é uma oração pontual. Ele vai pontuando ali o que ele precisa da parte de Deus. Se o Senhor me visitar, se o Senhor alargar minha tenda, se o Senhor me fizer diferente de tudo aquilo que eu tenho vivido. Então, é dessa manifestação que Deus está falando, para com aqueles que estão ao nosso redor e para conosco mesmo. Te dou hoje, e aliás, te faço um convite hoje, gaste tempo com Deus. Fale, Deus, onde eu estou querendo me afogar? Onde eu me auto-rejeitei, eu me rejeitei? Eu quero tratar comigo. E depois eu quero tratar com aqueles que estão ao meu redor e eu estou por aqui com eles, porque a banheira encheu muitas e muitas vezes. O apartamento já tá. Os prejuízos eu estou tendo que pagar. Amados, uma coisa que eu vou falar para você: não pague a conta do seu marido, do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Nós estávamos aconselhando uma pessoa e ela falou assim: o problema é que meu marido desprezava tanto meu filho que eu pegava e chegava, tentava recompensar o meu filho, pagando a conta do meu marido, a conta espiritual. Então, o que ela falava? Vai, filhinho, a mãe vai trazer um presentinho hoje para você. Então, ela tentava suprir aquela ausência de uma paternidade saudável e ela colocava uma maternidade maligna também. Por quê? Ao invés dela levar, amém, ao invés dela levar aquela criança aos pés de Cristo e ajudá-la a receber amor de Deus, ela queria supri-lo com amor próprio. Então, ela estava pagando a conta do marido. E o que aconteceu? Um belo dia, o pastor Alexandre teve esse entendimento. Ficamos cansados de pagar a conta daquela pessoa, e aquela pessoa começa a nos dever. Entende aonde vai chegar? Porque eu pagava as contas do meu esposo. Não queria ir em festa, não queria ir aqui, não queria ir ali, e eu tapando os buracos dele. Ah, sabe o que é? Hoje o Alexandre não quer ir. Não está muito bem, né? E aí, com aquele sorriso amarelo, eu ia tentando tapar as contas dele. Às vezes era grosseiro com alguém, fazia a gente passar vergonha, e eu tentava com um sorriso na boca. Aquela vontade de esganar ele. Ai, por favor, releve, não é? Então, aquela coisa, eu vou pagando a conta, só que eu passo a ser o quê? Eu sou o cartão de crédito dele. Daqui a pouquinho a conta chega e eu começo a executar as faturas. Você me deve, porque afinal limpei tua barra aí diante de muita gente, não é? Então, o que eu estava fazendo? Ao invés de levar a pecaminosidade dele à cruz, eu estava tentando pagar com o meu sorriso forçado, com o meu sim, não, pagar as contas dele. E aí, a dívida dele comigo avolumou demais. Até que um dia, o senhor trouxe essa revelação para ele e eu tive que falar, tá bom, vou quebrar os cartões de crédito.
Vou entregar tudo aquilo que eu fiz na cruz do Calvário. E essa irmã também começou a praticar isso. Então, não pague conta. Você vai falar mais alguma coisa? Pode terminar. Não, é que falta só 4 minutos. Pode terminar. Então, tá bom. Então, aí, amados, é exatamente isso que nós precisamos hoje pedir para Deus. Senhor, o teu amor me constrange. Eu quero viver esse amor. Eu quero viver esse amor sabendo que não sou eu quem vivo, o Senhor vive em mim. Faça um desafio para você mesmo. Entre nos locais onde a banheira, principalmente, amados, quero falar que uma das nossas irmãs colocou, nossa, Deus está falando isso comigo. Principalmente as mulheres descasadas ou as mulheres que ficaram solteiras, divorciaram ou estão criando seus filhos sozinhas, não é? Isso pode vir com muita força. Nós tentarmos, para nossos filhos não ficarem machucados, nós tentarmos apagar aquela imagem de um mau pai, de um pai ausente, de um pai cheio de problemas, que nunca está aí com nada. Aí a gente fala, obrigada, pastora Nocelma, sim, segundo Crônicas, não é? 4, do 9 a 10, que esse homem foi respeitado. Deus ouviu cabalmente a oração dele. Mas voltando a falar das irmãs que têm esses filhos, ou algum irmão que não tenha esposa, e você ou entra por um caminho já de denegrir a imagem daquela pessoa para arrancar ali, ou você simplesmente começou a tapar os buracos do seu esposo, daqueles que estão ao redor. Não faça mais isso. Comece a orar ao Senhor. E isso queremos suprir. Comece a orar ao Senhor. Senhor, como que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai levar essa criança à cruz de Cristo. Você vai falar para ela, sabe, filho, mamãe também tem esse sentimento ruim, mas o nosso Deus falou que é um sentimento errado. Nós não podemos guardar isso. Mamãe não está aqui para justificar o papai, mas mamãe está aqui para nós ajudarmos seu pai a ser uma boa pessoa. Então vamos liberá-lo. Aí pega a parábola do credor incompassivo, já vai ajustando teu filho. Ah, pastora, mas meu filhinho tem só 4 aninhos, não é? Ele não vai entender muito bem. Explique na linguagem dele e ore, põe as mãos, ore por ele. Mas sabe por que às vezes fazemos isso? É porque o nosso coração não está preparado para esse nível de deixar ir. Então, peça para o Senhor, Senhor, então me dá esse entendimento. Eu quero viver pela fé em Cristo vivo. Eu quero viver pela fé naquilo que Jesus Cristo fez. E eu vou deixar toda a água escorrer, vou secar toda a sujeira, toda essa inundação maligna, e vou começar a minha vida de uma nova maneira, em nome de Jesus. Então, essa é a contagem do Homer para hoje. Corações perdoadores, compassivos, porque os braços de Jesus continuam abertos. Agora, não mais mortos, porque fomos já justificados por ele, mas totalmente vivo na presença de Deus. O amor dele nos constrange. Amém? Então é isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Até amanhã, 7h30. Ah, você falou que podia encerrar? Falei assim, pode continuar. Ai, meu Deus. Então pode falar. Sangue e fogo. Vamos lá, fala. Então, essa parte do envolvimento, quando a pastora falou a respeito de elogio, né, de você estar sendo se manifestando com delicadeza, então o que que eu penso? Na minha vida, por exemplo, eu recebi uma cultura onde o que eu fazia de certo não era mais do que a minha obrigação. E o que eu fazia de errado, eu era corrigido. Então eu cresci dentro disso. Meu pai educava assim. Fez certo, grande coisa. Não fez mais que obrigação. Fez errado, apanha, leva bronca e por aí vai. Então eu crescendo nesse modelo, criou-se uma cultura que isso era o certo. Porque o meu pai era a voz dele e acabou. E dentro disso, eu fiquei com uma dificuldade tremenda de elogiar alguém ou alguma coisa. E eu fiquei com uma facilidade tremenda de achar os erros e defeitos. Meu Deus. Qualquer coisa, se eu chegasse num ambiente, tivesse um parafuso fora de lugar, o meu olho ia diretamente para o parafuso, eu só via aquilo. E como que você sai desse ambiente se você tem uma cultura equivocada em qualquer área? Sim, Através do envolvimento. Porque hoje eu tenho visto o quê? Que eu tenho conseguido ser delicado com as pessoas, coisa que eu jamais conseguiria. verdade. Então hoje eu tenho conseguido elogiar, tenho conseguido mandar meus parabéns. E não é algo assim, ah, mas você faz para fazer média? Não, eu faço de verdade. Aleluia. Então, quando a pessoa se manifesta em alguma coisa, eu tenho mandado cara, foi muito bom, meus parabéns, foi ótimo, tal. E tenho elogiado as pessoas
tenho manifestado essa delicadeza. E isso para mim era impossível. Sim, Eu não tinha isso. não tinha. Primeiro que eu não conseguia ver. Trouxe um negócio, grande coisa, não fez mais que obrigação. Agora, se falasse um A fora, eu ia em cima. Ó, irmão, aqui tá errado, hein? Entendeu? Então, eu nunca tinha uma palavra de apoio, de incentivo, de delicadeza, de amor, de falar, cara, que bênção isso daqui. Então, isso aí ficava, eu deixava as pessoas ao meu redor, quem eu liderava, sempre debaixo de uma opressão muito grande. Porque nunca tinha um elogio, nunca tinha um apoio, nunca tinha um incentivo. E sempre que as pessoas erravam, tinham uma condenação, tinha um peso, tinha um negócio para falar. Então, você deixa o liderado sempre tenso. Ah, vá que não. Sempre tenso. Então, o que que mudou isso na minha vida? Envolvimento. Aleluia. Então, por exemplo, estamos falando, então você vai ter que entrar por esse caminho, se envolver, porque tem culturas dentro de você que foram muito bem fundamentadas. E a palavra de Deus, ela quer que você se envolva para mudar isso em qualquer área. Nós estamos dando um exemplo aqui, que essa parte de uma delicadeza, de um elogio, de um apoio. Mas qual cultura que você tem que ela está fora da palavra de Deus e que você precisa fluir de acordo com a palavra? Essa cultura precisa ser abalada pelo envolvimento com Deus, para retirar aquele fundamento velho, aquele fundamento que está corrompido, distorcido, e colocar o que é de Deus ali para você funcionar de acordo com o céu, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Está encerrado. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus Glória a abençoe. Deus. Até amanhã. Glória a Deus. Muito obrigada, amado.